Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Arena de Ideias, o podcast da Oficina Consultoria de Reputação e Influência. O Arena de Ideias é um espaço onde a gente discute ideias, tendências, desafios, tudo que se refere à comunicação e ao mundo dos negócios. E hoje a gente está num episódio aqui mais do que especial, sendo gravado diretamente da FAAP, no São Paulo Innovation Week, o melhor evento de inovação e tecnologia aqui da América Latina. Eu sou a Fernanda Schmidt, diretora executiva da Oficina Consultoria, e tenho aqui comigo para um papo muito legal a Mari Novaes. A Mariane, ela é diretora de comunicação e marketing da Rede Américas. É uma executiva com uma super experiência aí em comunicação, branding, gestão de crise, construção de marcas em setores aí altamente sensíveis, como saúde, tecnologia, educação e varejo. Mari, seja muito bem-vinda ao Arena de Ideias. Queria começar pedindo para você contar um pouquinho sobre você, a sua história, como que você veio parar na saúde. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui trocando ideias com você, aprendendo também. A gente está sempre aprendendo, é uma oportunidade da gente ter essa troca e esse aprendizado. Eu hoje estou na saúde, amo a saúde, mas eu tenho uma história longa e, apesar de não parecer, eu comecei a trabalhar em 1996. Uau! Comecei a trabalhar em agências de publicidade logo que eu entrei na faculdade, para estudar publicidade e propaganda naquela época. E passei por várias agências, passei por grandes anunciantes como Telemar, na época que virou a Oi, a TIM, Unimed, como operadora. Eu fui da Anima Educação, sempre com o olhar da comunicação, da construção de marca, como que as marcas conversam e se conectam com as pessoas, criando histórias. E eu acho que é muito por aí, né? A gente se conecta a uma marca desde que ela faça sentido pra gente, desde que haja uma história que conecte com a gente, conecte com o nosso coração, com o nosso sentimento, com a nossa emoção. Então é um pouco disso que eu acho que a gente pode trocar aqui essas ideias e aprender juntas. E você passou por setores bem diferentes, né? E quando a gente fala de saúde, e acho que já desde a época que a gente se medicava com o Dr. Google, né? E agora ainda pior, que a gente olha e vai busca, assim, tem um excesso de informação, tem uma infodemia mesmo, um excesso de informação. É muita gente dando opinião sobre doença que não conhece, é muita informação sendo buscada, automedicação. Sim, a saúde é um setor super complexo. Queria que você contasse pra gente um pouco sobre como é esse desafio de trabalhar dentro desse setor altamente regulado, com tantas pessoas e esferas, né, diferentes aí interferindo aí no seu dia a dia, e com um desafio de trazer mesmo, né, a informação correta para a população, garantir que as pessoas busquem o atendimento na hora certa. Conta um pouquinho pra gente sobre esse desafio. Eu hoje estou na Rede Américas, que é a segunda maior rede de hospitais do país. Isso me enche de orgulho e me enche de responsabilidade ao mesmo tempo. Você falou uma coisa que é super importante: a informação, a confiabilidade daquilo que a gente lê, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente assiste. E essa é uma preocupação muito grande e a gente acredita muito nisso enquanto construção de marca. Porque a qualidade da informação, a veracidade da informação, a fidedignidade daquela informação, ela pode causar impactos na vida das pessoas, das famílias e etc., para o bem e para o mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que vai para o ar, com aquilo que a gente assina e coloca a nossa marca, seja no nosso portal, seja na criação de artigos, na criação de conteúdos de marca, seja na criação de roteiros, filmes, vídeos, spots, podcasts e etc. A gente está sempre levando uma informação de qualidade e a gente tem esse cuidado muito grande lá dentro de que toda informação técnica, responsável, ela precisa ser verificada, ela precisa ser confirmada. E a gente tem aí mais de 40 mil médicos atuando junto com a gente na nossa Rede Américas, e isso nos dá a tranquilidade de que a gente está passando para frente
informações em que as pessoas podem confiar. E, aliás, confiança, como eu comecei a falar, confiança é o que a gente vai construindo todos os dias, né? É o que a gente vai reforçando todos os dias nas nossas atitudes, nas nossas entregas, não só nas nossas palavras. Então, é um pouco por aí a importância da informação de confiança para a construção de marca. Você sabe que na oficina a gente trabalha PR como um todo, né? Seja no mundo tradicional ali da assessoria de imprensa, seja quando a gente fala também com influenciadores orgânicos, tudo que envolve imagem, reputação, a gente trabalha e, obviamente, a gente trabalha a gestão de crise. Essa é uma das nossas grandes especialidades. Mas uma coisa que a gente sempre fala para os clientes, porque muitos buscam a gente só na hora que a crise explodiu, uma coisa que a gente sempre fala assim, opa, peraí, não adianta agora, só na hora da crise, você tentar fazer um posicionamento, você tentar fazer alguma coisa para se salvar. A reputação, ela é construída no dia a dia. E é construída justamente com isso, né? Com a confiança. É construída naquilo que você faz, na consistência dos seus atos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, assim. Falando dentro do setor de saúde, quais são esses fatores que sustentam a confiança dentro de uma marca? Eu acho que o mais importante, quando a gente coloca como nosso propósito paixão por cuidar, é tornar esse propósito um entregável para as pessoas. Então, a gente tem no cuidado e no acolhimento algo que não é copiável, é nosso, é genuíno nosso. E não à toa a gente, quando lançou a campanha, há um ano atrás, o lançamento da marca Rede Américas e a campanha do abraço, a gente lançou no dia 20 de maio, que era o dia do abraço, porque o abraço ele simboliza exatamente esse acolhimento, algo que não se copia. Tecnologia você copia, planilhas de Excel, formas de acompanhar números, mas tem algo ali genuíno que não se copia e a gente se apropriou desse paixão por cuidar. E aí, quando a gente fala da importância da construção da confiança, é isso em cada momento, em cada ponto de contato dessa jornada. Então, não é só uma navegação fluida no site, mas também fluida no hospital ou na hora de realizar um exame, na hora de agendar uma consulta, você ter toda um caminhar dessa jornada fluido, consistente, coerente, né? E claro, com clareza, porque é importante, no caso da saúde, você dar clareza às informações que você passa, porque nem sempre o lado de lá está tranquilo. Muitas vezes ele está ansioso, ele está angustiado, ele está vivendo um momento não tão bom, né? Então, você tem que lidar com isso e a importância desse cuidado, porque acolher é diferente de receber, né? Eu sou mineira e posso falar com um pouquinho de propriedade isso, porque o mineiro, ele acolhe, né? Não é só receber bem, mas é o acolher bem. E aí você vai construindo reputação em cada momento. Então, quando você projeta lá o paixão por cuidar, a gente trabalha diariamente, minuto a minuto, para que aquele paixão por cuidar seja exatamente a entrega que os nossos pacientes percebem quando precisam da gente. Seja ela no online, seja ela no offline, não interessa. Esse momento de contato com a gente quer que ele seja percebido como um cuidado que é o diferencial, é um pouco aí do cheiro do mineiro aí, que eu não sei o que tem, mas a casa dela é gostosa porque ela te acolhe, te recebe, te serve ali alguma coisa e você fala, realmente eu me sinto abraçada. Nossa, isso deve ser super desafiador, né? Porque eu imagino, assim, eu já trabalhei bastante com a experiência do cliente, mas em situações mais, vamos falar assim, situações mais alegres, né? Felizes do seu dia. Então, você tá indo lá numa loja comprar um chinelo novo, aí você quer daquela marca, daquele seu, né, do licenciado ali da Disney ou da Marvel ou de alguma coisa. É um momento muito feliz, assim, de, eu estou indo no shopping passear, vou comprar um chinelo. Ou então, você tá, uma outra experiência grande que eu tive foi com cinema, né? Você tá num momento legal, em família, comprando pipoca e tal.
Quando a gente fala de hospital, a experiência é completamente diferente, né? A pessoa já chega, ela não vai pro hospital assim, oba, uhul, tô indo pro hospital. O padrão é que a pessoa esteja indo porque tá passando por um momento difícil. Imagino que a parte de treinamento também, das equipes, para você poder manter essa consistência ao longo da jornada, deve ser super forte para vocês. Para colocar mesmo, né? Assim, costurar ali dentro do coração de cada um dos funcionários, das pessoas que estão ali no frontline, né? Falando com os pacientes e com os familiares, né? Não só os pacientes, mas com todo mundo ali envolvido, deva ser uma coisa muito forte para você costurar essa cultura, né? Porque eu acho que mais do que um bordão, é uma cultura mesmo, esse paixão por cuidar. E quando você se identifica com esse propósito da companhia, fica mais fácil, fica mais leve, fica mais natural, fica mais fluido. E eu acho que é isso que o nosso RH tem trabalhado muito bem na disseminação dessa cultura e desse propósito, paixão por cuidar. Para você ter uma ideia, eu falei em mais de 40 mil médicos atuando com a gente tem em torno de 30 mil colaboradores. É muita gente. Então, para se manter acesa essa chama do paixão por cuidar, do todo dia eu acordar com aquele desejo de fazer diferença na vida da pessoa, de alguma forma, acolhendo, abraçando, claro, atendendo, resolvendo, mas mais do que isso, cuidando. Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente trabalha e, em parceria com a área de recursos humanos, a gente consegue disseminar esse paixão por cuidar, propósito da nossa marca e que tem que nos mover mesmo. O legal da saúde é que você deu o exemplo aí, você não está comprando um chinelo, você está salvando uma vida, você está cuidando da saúde de alguém que você ama. Então, os sentimentos são mais intensos, para o bem e para o mal, quando acontecem essas situações adversas. E aí também cabe o acolhimento, e aí também cabe uma forma diferente de acolher, de receber, né? E obviamente de encaminhar, e eu não sou da área médica, mas eu vejo que a preocupação com a excelência da assistência à saúde é muito grande por isso, porque ela é o produto ali sendo entregue, né? Seja através do médico, através dos nossos enfermeiros. Então, a gente aqui trabalha todos os dias para lembrar todo mundo de que a gente tem esse olhar no paixão por cuidar e é isso que ninguém tira da gente. Como eu brinquei, é um pouco disso que ninguém tira do mineiro, né? Quando a gente fala de comunicação dentro da saúde, a gente tem um desafio enorme, porque a gente está falando de um setor que, ao mesmo tempo, ele é muito regulado, ele é muito complexo em termos de quais as informações, como passar. Então, você precisa fazer uma tradução aí para pro seu público, seja o paciente, seja o familiar, mas, ao mesmo tempo, você tem uma questão de um rigor científico, né? Você não pode também simplificar demais. Eu imagino que esse deva ser um grande desafio aí para vocês, quando a gente fala de comunicação com o público. Eu acho que a primeira grande questão aqui é a empatia. É a gente se colocar no lugar do outro. Quem é esse outro? Em que momento esse outro chega pra gente? E lógico, quando você traduz para ele uma informação de difícil entendimento e você coloca ela de forma suave, porém verídica, porém real, porém fidedigna, né? Você contribui para esse entendimento e, obviamente, você contribui, inclusive, para o tratamento dele, né? Que ele entendeu, tá claro, as informações, o que eu posso, o que eu não posso, enfim. Agora, mais do que isso, às vezes, é o antes. Porque a informação de saúde, lembra que podia comer ovo, depois a gente passou a não poder comer mais o ovo, e a gente sempre fica naquela dúvida do que pode, do que não pode. A gente sabe muita coisa que não pode, claro, mas a gente sempre fica naquela dúvida. E aí você tem uma fonte que você confia. Eu li ali no portal, nosso portal, por exemplo, saudeamericas.com.br, eu acesso o portal e eu tenho todos os tipos de notícias e artigos e textos e vídeos e etc., que tratam
todos e quaisquer tipos de doenças, promoção da saúde, prevenção, até a própria orientação de agendamento e tudo mais, mas você começa a criar um laço ali de conexão, de confiança. Você vê que eu acho que a palavra que a gente mais fala aqui é confiança. E quando a gente escreve, quando a gente produz esse conteúdo, a gente tem essa humildade de se colocar no lugar do outro. Eu estou escrevendo para quem, em que momento, né? O momento do pronto-socorro é diferente do momento do centro médico, que ele chega para fazer uma consulta de rotina, né? As emoções ali são diferentes. Agora, é um setor que a gente tem que, de alguma forma, garantir a veracidade de todas as informações, né? Vamos falar tecnicamente, está tudo ok, mas é importantíssimo você traduzir e falar a língua. A gente tem que falar a língua dos seguidores no Instagram, da mesma forma que eu preciso falar a língua dos nossos leitores de um jornal em que a gente está presente com um conteúdo de marca, por exemplo. Agora, você adapta essa linguagem. O tom é o mesmo, porque é o tom da marca, mas você adapta ao meio, ao público, e ter essa preocupação de quem é que vai ler, quem é que está do outro lado, para quem que eu estou escrevendo de fato. E aí flui, quando você coloca o coração, lembra do Paixão por Cuidar? Sim. Quando você coloca aí essa paixão, você cuida diferente e o resultado é diferente. Pode ser um texto, pode ser um roteiro, pode ser um spot de rádio, pode ser um texto para um outdoor, pode ser um artigo. É diferente quando você se entrega com paixão ali, olhando com empatia e humildade para quem que eu estou produzindo esse conteúdo, tudo muda. E você sabe que, assim, dentro desse mundo da saúde, vocês têm uma responsabilidade, porque, assim, é um mundo de altíssima exposição em termos de comunicação, e vocês estão acompanhando as coisas que estão acontecendo, né? Em tempo real. Eu imagino, assim, sejam as trends do que as pessoas estão fazendo, imitando umas às outras, seja a desinformação. Como que vocês trabalham? É de uma forma mais reativa, mais educativa, mais, às vezes, até proativa? Vem que tem alguma coisa acontecendo, vocês vão lá e falam assim, opa, peraí, não é para fazer a coisa A ou a coisa B. Enfim, como que vocês trabalham aí essa proatividade dentro da comunicação quando a gente fala de uma questão tão sensível como a saúde? Primeiro, eu acho que assim, não dá para trabalhar nenhuma marca hoje só na reatividade. Né? A relação que você tem com uma marca, ela é construída, como a gente falou aqui, todos os dias, em todos os momentos, né? A identificação que eu tenho, a conexão que eu crio com aquela marca, ela acontece o tempo inteiro, a toda hora. A gente acompanha as trends, aquelas que fazem sentido dentro do nosso território de marca, né? Então, existem trends que a gente entra e acompanha, existem trends que a gente literalmente acredita que não é pra gente, assim, não conversa com o nosso jeito de ser. Mas quando a gente também entra, a gente entra na trend ainda assim do nosso jeito, com a nossa linguagem, se apoderando disso, porque isso é nosso. Agora, é óbvio, a gente não pode perder oportunidades de criar momentos de conexão e de proximidade com o outro. Por mais que a gente seja da saúde, a gente também trabalha com a leveza. Então, a gente também é uma marca que sorri. A gente é uma marca que acolhe, é uma marca que sorri, é uma marca que abraça. Então, não é só nos momentos de eu estou aqui para ditar regras. Pelo contrário, a gente está aqui para viver a vida, e trabalhando todos os dias para que vocês, nossos pacientes, familiares e etc., possam viver tranquilos, viver felizes, cuidarem da saúde. A gente está aqui para isso, com os nossos centros médicos, realizando seus exames em dia, para que você possa viver, e viver muito, e viver bem. É isso que nos move, e a comunicação tem que estar aí esse tempo todo, falando com o jovem, que vai envelhecer, que ele tem que cuidar hoje, falando com o idoso, que ele pode ter uma qualidade de vida. Então, com a mãe que está ganhando um neném agora,
né, pela primeira vez, cheia de ansiedade, enfim, por aí vai. Com os pacientes de oncologia, que são pacientes super sensíveis. E a Oncologia Américas, ela tem essa força exatamente porque o cuidado faz a diferença. E nesses momentos ainda mais. Então, ficar falando para mim aqui é muito fácil disso, porque as histórias que surgem nos hospitais com os nossos pacientes e surgem toda hora, o tempo inteiro, o hospital é 24 horas, não para, né? Não tem Natal, Réveillon, Carnaval, ele está ali, vivo, acontecendo. E a gente construindo comunicação todos os dias, contando essas histórias dos médicos, dos enfermeiros, dos pacientes, dos familiares que tiveram seus pacientes curados. É muita gente envolvida, sabe? E a gente tem que contar essas histórias para mostrar quanta vida tem por trás de tudo que está ali. Né, dos mais de 30 mil funcionários, dos mais de 40 mil médicos, mas quantas histórias transformadoras estão acontecendo ali naquele momento. E dar vida a essas histórias, claro, contar essas histórias o tempo inteiro. Porque é o que eu disse, não é nada reativo, a gente vai construindo essa reputação, essa imagem e essa veracidade daquilo que nós somos. Muito legal isso. Muito legal mesmo, assim. Isso eu falei demais, né? Puts, não, mas foi ótimo, ficou perfeito, tá? Então tá. Isso é muito legal, Mari. É muito legal que você teve diversas experiências antes dessa que um pouco construíram, né, até o seu repertório em termos de conhecer diferentes áreas, diferentes pessoas, diferentes jeitos de trabalhar e que foram construindo até, acho que essa sua posição aí que cabe tão bem, encaixa tão bem aí com o próprio posicionamento da marca, né, da Rede Américas. Se você fosse pensar em termos de competências, para quem está ouvindo a gente, pensa, fala assim, não, eu gostaria muito de trabalhar com comunicação dentro da área de saúde. Quais são as competências que uma pessoa precisa ter para poder se tornar um líder dentro dessa área? O que a pessoa precisa desenvolver para poder chegar numa cadeira como a que você está hoje? Olha, é difícil falar uma competência, né? A gente é o resultado de diversas competências que a gente tem, algumas um pouco mais afloradas, outras que a gente está buscando melhorar. E a gente está aqui nessa vida para isso, né? Para aprender o tempo inteiro e evoluir. Mas eu acho que a primeira coisa é curiosidade. Eu acho que o curioso é diferente. O curioso, ele se interessa. E no momento que ele se interessa, ele se entrega. A sua história me interessa. Então, quando eu pergunto o que aconteceu com você, eu estou ali entregue para te ouvir. Que aí vem outra, a capacidade de escuta. Trabalhar essa capacidade de escuta. O que o outro te traz? É uma demanda, mas vamos entender, vamos aprofundar, vamos lá para ver, e não aquela coisa de um tirador de pedido, olha, eu tô com um problema aqui, eu preciso divulgar alguma coisa, tá bom, vou fazer um cartaz. Isso é pouco. Eu sempre tratei cada projeto, por menor que ele fosse, como o meu projeto, assim. Então, eu lembro quando eu comecei em agência, fazendo anúncios de classificados, nem sei se o pessoal vai lembrar o que eram os anúncios de classificados. Eu lembro. Mas eu fazia quando eu comecei em agência e quando eu acordava no domingo e pegava o jornal do meu pai e eu vi o meu anúncio do classificado, do meu cliente ali estampado na página, eu me realizava com aquilo. Então, não é o tamanho do projeto, não é o tamanho do orçamento, não é o quanto aquilo vai me dar mais ou menos visibilidade, é o quanto aquilo vira o projeto. Essa curiosidade de eu vou pegar para mim e eu vou me aprofundar, eu quero aprender, me ensina, não sei, perguntar, né? Ter humildade de falar, isso eu não domino, mas eu estou aqui para aprender com você. E aí, óbvio, vem outras capacidades, né? Assim, a capacidade, por exemplo, de... como é que eu falo, assim, de resiliência, né? Eu tenho uma tatuagem escrito resiliência. Eu acho que a resiliência... Só que eu não sei se ela é só para comunicação e para o marketing hoje, né? Eu acho que a vida hoje nos cobra resiliência o tempo inteiro. E, assim, se entregar
aquilo que você escolheu, né? Falando aí para quem está começando no meio da comunicação, da publicidade, do marketing, tudo aquilo que você faz com paixão, você faz diferente, né? Eu falo isso para os meus filhos, eu tenho 3. Eu falo isso para os meus filhos, olha, não interessa a profissão, se ela é boa porque ela dá dinheiro ou se ela é boa porque ela dá visibilidade. Interessa você se entregar em algo que você vai passar o dia fazendo e que aquilo tem que ser muito especial. Aquilo tem que te transformar. Aquilo tem que agregar na sua vida. Todos os dias. Porque amanhã você quer ir de novo. Amanhã você tem outra coisa, outro projeto. Então, eu acho que é a curiosidade que leva a essa vontade de mergulhar, essa energia para fazer e essa resiliência, porque você vai ter clientes diferentes, você vai ter colegas com perfis diferentes, você vai ter lideranças com perfis completamente diferentes, e essa resiliência, essa maleabilidade de saber lidar nos diversos oceanos que a gente navega. Você sabe que a gente, dentro da oficina, a gente fala muito de resiliência, mas a gente vai além, a gente fala daquele conceito do antifrágil, sabe? Do Nassim Taleb, que é essa ideia de que não é só você ser resiliente no sentido de que, tipo, você aguenta e volta. Exato. Não é só o aguentar e voltar, é você sair melhor do outro lado, né? Exato. E a gente constrói isso até com as equipes, assim. Esse é um dos skills, né? Uma das competências ali fundamentais para um profissional de comunicação, assim, dentro da oficina, mas eu acho que em qualquer lugar, né? Você precisa, a gente vai passar por muitas surpresas. A gente tá aqui dentro de um evento. Evento é o melhor lugar para você falar assim, pode dar coisa errada, né? Exatamente. Assim, senão ele não chamaria evento, né? Não, exatamente. Ele ia chamar previsto. Não é previsto, é exatamente não é? Ele ia isso. chamar previsto. Mas e é bem essa ideia, assim, você tem que conseguir, assim, parar, passar por cima, né? Tipo, aguentar aquele momento, mas principalmente sair melhor do outro lado. Eu acho que essa é um dos skills aí fundamentais hoje para qualquer, não só liderança, mas para qualquer pessoa realmente trabalhando aí dentro do mundo da comunicação. Até porque hoje a reputação, ela é muito frágil, né? Você volátil, constrói muito. durante anos e de repente acontece uma coisa. Às vezes nem acontece, né? Às vezes é um fake news e, a sua reputação como marca tá abalada. As redes sociais hoje, de alguma forma, o nosso consumidor hoje, ele é um produtor de conteúdo o tempo inteiro, né? E a gente entende isso, a gente monitora, a gente acompanha, mas é exatamente por isso que a gente tem que ter essa humildade, essa empatia o tempo inteiro para que essa abordagem e esse acolhimento aconteça da melhor forma. Porque, do outro lado, você tem um celular na mão que dá acesso ao mundo. Sim. Né? Para contar a história sob o ponto de vista dele. Sim. Então, tem isso também. Ele é o roteirista ali, né? Então, isso é muito difícil. Mas, por isso, a gente constrói com muita consistência essa história diária, minuto a minuto, da lembrança do cuidado, da importância do cuidado, do acolhimento, do paixão por cuidar, porque é ela que vai nos tornar diferentes ali, entendendo que é algo difícil de copiar, sabe? Aquele acolhimento, aquele abraço, e óbvio, pautado ali por excelência médica, estrutura, inovação, tecnologia, acompanhando as tendências todas do futuro e tal, mas o humano ali, em quem eu confio, em quem eu entrego a minha vida, né? A vida dos meus filhos, dos meus familiares. Mas esse papo de resiliência é muito legal, porque você tocou num ponto que é super importante, que é voltar e voltar diferente desses desafios que o mercado nos coloca. E coloca para todos, né? A gente não tem nem a alegria, nem a tristeza de sermos só nós da comunicação aqui, os impactados. Não, todos os mercados, todos os setores, todos os segmentos. A gente passou por crises, 2008, 2015, e a gente deu conta, a gente sobreviveu, a gente faz mais com menos há muito tempo. Mas o legal
é saber que você sai diferente do lado de lá com um aprendizado. Então, eu estava conversando com o meu time hoje, assim, foi muito legal. Como é que a gente pode transformar cada contato que a gente tem, seja como marca, seja como pessoa, com o outro, e que o outro saia diferente? Pode ser um sorriso, pode ser um abraço, pode ser uma fala, algo que você diz ou algo que você comentou e que impacta positivamente na vida do outro. Assim, eu realmente acredito isso, tanto do ponto de vista de marca, que as marcas se conectam, elas transformam, né? Eu tenho histórias lindas acontecendo hoje nos nossos hospitais de transformação, de superação, de vencer o câncer, de, enfim, transplantes que dão vida, a filha que doa para o pai, o órgão. Enfim, são tantas histórias maravilhosas e que você tem a oportunidade de entrar na vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. E a gente pensa que isso a gente não consegue no nosso dia a dia, e eu acredito que consegue. Assim, a gente tem que fazer diferença na vida das pessoas, seja enquanto marca, institucional, corporativa, mas também a gente individualmente aqui. Eu aqui aprendendo com você, você também aprendendo comigo, no final saindo uma receita melhor ainda, né? E eu gostei disso que você trouxe da resiliência, porque a palavra resiliência sozinha, por si só, não traduz exatamente esse voltar diferente, voltar com esse aprendizado, né? Sim, sim. Nossa, Mari, dava para passar horas aqui conversando com você. Que papo gostoso e que delícia ouvir, assim, a sua paixão pelo negócio que você tá tocando, assim, a paixão pela comunicação, a paixão pela própria e pela empresa, pela missão da empresa. Dava para passar horas conversando, mas infelizmente o nosso tempo aqui é limitado. Então, queria, assim, últimas palavras, deixar um espaço para você, algum recado para quem tá ouvindo a gente, para se inspirar, para conhecer? Olha, a primeira coisa é se cuidar, né? Eu tô aqui falando de saúde e a gente tem que lembrar de se cuidar. Mulheres, homens, adolescentes, idosos, não interessa a fase da vida que a gente tem que lembrar de se cuidar, porque isso é um sopro, né? Então, hoje a gente está aqui vivendo intensamente e eu quero estar aqui amanhã também, vivendo intensamente, entregando e produzindo e sendo exemplo para os meus filhos, sabe? Cheia de orgulho, enfim. Mas aí a gente tem que cuidar da saúde, né? E o recado que eu queria deixar é lembrar que nos hospitais também a gente cuida da saúde, a gente cuida das pessoas antes do problema, né? As pessoas, elas lembram do hospital na hora que dá um problema sério, né? Você falou aí, né, do hospital, do medo, da ansiedade, da angústia. Mas a gente também cuida da vida das pessoas ali, da saúde, numa consulta médica, na realização de exames. Eu queria deixar essa mensagem porque o hospital, ele é próximo, ele é lugar de notícias muito boas, de histórias muito boas, não só do ponto de vista de notícias de doenças, mas também de saúde. E a outra coisa é que a gente viva essa vida com resiliência, com humildade, com empatia, que eu acho que a gente vai conseguir conquistar conexões e amizades, como a gente se conheceu e parece que a gente já se conhece há tantos anos, né? Verdade, verdade. Mari, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei esse papo. Espero que a gente consiga manter aí, que a gente mantenha essa Sempre. relação, porque é muito Mineiro legal. não larga o osso. Mineiro não larga o osso, Fê. E Obrigada pelo convite. Imagina, e acho que contribui muito, assim, tudo que você trouxe contribui muito para uma coisa que a gente acredita muito, que é a questão da consistência quando a gente fala de construção de reputação. Parabéns pela ideia do Arena de Ideias,
por promover esse momento que faz a diferença na vida das pessoas. Obrigada por esse momento que eu vivi. Obrigada a você, obrigada aqui São Paulo Innovation Week pelo espaço, pessoal da FAAP e você que está acompanhando a gente aí de casa. Esse é só mais um dos episódios do Arena de Ideias. Corre lá no YouTube, no Spotify, você pode seguir e acompanhar todas as nossas novidades e todas as nossas discussões, ideias, tendências, tudo que a gente fala aqui sobre o que está acontecendo no mundo aí da construção de reputação e influência. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Começa agora a nova era da reputação e influência. Uma era que exige evolução, adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio. A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração para múltiplos desafios. Soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede. E para nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina, a nova era da reputação e influência.